Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Flor de Lótus. Vamos chegando aí. Sejam bem-vindas. Está um pouquinho escuro aqui. Vamos aguardar o pessoal chegando aí para a aula. Bom dia, Isabela. Bom dia, Juliana. Bom dia, BH. Bom dia, acho que é Hudson. Bom dia, Ellen. Seja bem-vinda. Pode sim, seja bem-vinda, Isabela. Seja bem-vinda. O Ellison, seja bem-vindo. Vamos só aguardar a professora Elaine, que vai ministrar aula para vocês hoje, viu? Só aguardar um pouquinho. Que, inclusive, é, o legal é que hoje é o aniversário dela, né? A Elaine chegou. Hoje é o aniversário dela, a gente não pode contar para vocês que é aniversário dela, viu? Vou só convidá-la aqui para entrar. Sara, seja bem-vinda. Olá! Bom dia, Elaine. Bom Seja dia! bem-vinda. Obrigada. Tudo bem contigo? Tudo sim. Eu não vou contar para os meninos que hoje é teu aniversário. Bom dia, Melissa. Ah, Seja bem-vinda. Eu acho que a maioria aqui, os meninos estão chegando, né? Mas a maioria já te conhece porque tu já é velhinha lá na escola. Não estou falando que tu é velhinha, né? Velhinha na escola, né? sim. Eles estão chegando aí aos poucos. O que que a gente está fazendo? Nós estamos, essa aula aqui é direcionada para o terceiro ano, mas os meninos aqui, como esse Instagram é geral, então geralmente vai ter é, meninos também do segundo e do primeiro ano, mas como é um tema do primeiro ano, né, então todos conseguem participar. Olha, não sei se tu lembra aí da Ellen, apaixonada por ti aí, ó, Tô vendo aqui. né? Então, nós estamos fazendo uma sequência de revisões, viu, Elaine, para o Enem. E aí, essa é a Tá. terceira. A primeira nós falamos sobre mitologia grega, que está lá no canal do YouTube. A segunda nós falamos sobre o nascimento da filosofia. E a terceira é agora contigo, que a gente vai falar sobre os principais filósofos pré-socráticos, questão da arqué, da busca do universo, da origem do universo. Certo. Então, a gente vai seguir essa dinâmica mais ou menos assim. Gente, eu acho que a maioria já conhece, mas a Elaine, ela tem uma participação na escola já há um tempo, né? Ela começou lá como é, bolsista do PIBID, depois ela fez o estágio dela, ela é estudante de filosofia da UFMA, né? Fez o estágio lá para se graduar em filosofia lá com a gente, lá no CEJOL, e por causa da pandemia, ela ainda não defendeu a monografia dela, mas já deve estar quase pronta, né? Se não estiver pronta. Já, Seja bem-vinda já. mais uma vez. E aí, assim, eu passo a palavra para ti e os meninos que quiserem fazer pergunta, podem ficar à vontade. Eu vou moderando aqui as perguntas que eles forem fazendo e a gente vai respondendo, tá bom? Então, Tu vê a contigo, fica à questão do vontade. tempo, tá? Tu vê a questão do Tá, tempo pra mim, porque eu fiz algumas isso, coisas tá. aqui. Nós temos a nossa live aqui, ela tem uma duração de 50 minutos, no máximo uma hora. Beleza. Então, turma, bom dia. Né, como vocês bem sabem, eu sou a Elaine, né? Eu fiz estágio com o professor de vocês. Estou aqui com minha primeira live no dia do aniversário para falar sobre os pré-socráticos, né? E eu acho que a gente vai logo dar continuidade, né? Por conta do limite que a gente tem no Instagram, né? Não sou muito assim interativa com redes sociais, é uma relação de amor e de ódio, mas vamos tentar aqui. Eu não vou olhar diretamente para vocês porque eu estou acompanhando aqui o meu roteiro, tá? Falar dos filósofos pré-socráticos, né? E essa busca pela origem do mundo
é muito importante para a gente começar a compreender como é que a filosofia se inicia, né? Eu já vou começar, tá? A gente tem no século IV a.C. uma iniciação à investigação científica, né? Pela razão. E essa iniciação dá também a um a possibilidade de conhecer sua própria racionalidade, de buscar sua racionalidade. E essa busca, né, nos concede aí uma necessidade de perceber as nossas próprias experiências humanas, né? A partir desse contexto, né, porque anteriormente eu ouvi uma aula, acho que no canal de vocês, não lembro o nome da professora, né, que ela fala do início da filosofia, né, que posteriormente a gente tem aí os deuses, tudo dominado pelos deuses. A gente não tem uma racionalidade, a gente não tem um homem pensando sobre o universo, a gente não tem um homem diante das questões que, como Sócrates vem fazer depois, tá? É necessário que a gente comece a prestar bem atenção para a gente compreender que, posteriormente, esses pré-socráticos são importantes, né, para a posteridade, né, para a nossa própria filosofia, para o roteiro da filosofia. Os filósofos vão se beber deles para poder buscar o conhecimento e tentar questionar as coisas que estão, né, à sua própria volta, seu próprio contexto, né? Diante desse processo, dessa iniciação, né, sobre a racionalidade humana, né, a partir da própria experiência, a gente começa lá nos gregos, né, a perceber as qualidades sensíveis, tanto frio, quente, leve, pesado, e são as relações de ideias opostas, tá? Muito importante nesse início da filosofia, né? E então, os gregos apresentam os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos a gente conhece como os pré-socráticos, né? Eles buscam compreender o cosmos, o universo, a partir da física. Essa física podemos colocar como a natureza, sabe? Os pré-socráticos vão ser conhecidos como os filósofos da natureza. A partir dessa compreensão que eu, por exemplo, eu estou estou na minha casa, né? Mas a gente está dentro no universo. E tem certas questões que estão me questionando. E eu preciso compreender como é que esse universo rege, né? E esses pré-socráticos aparecem, tá? É importante observar que os pré-socráticos eram conhecidos como os primeiros físicos, tá? Onde existiam a busca da compreensão do universo através das causas materiais. O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando respostas sobre a arqué. A arqué é a origem, o sentido do universo, a partir da física, a natureza, tá? Para poder compreender esse cosmos, esse universo. Né? O que como eu já falei, o que muitos posteriormente os filósofos vão utilizar para fundamentar as questões filosóficas, né, no período que viveram. Dito isso, se começa a ter várias escolas, né? Os pré-socráticos surgem, cada um na sua cidade, né? Cada um com seus questionamentos a partir da natureza, né? E aí, com o surgimento dos pré-socráticos, há uma tentativa de investigar o que seria esse arquétipo, o que seria o que dá sentido ao universo, qual é a origem do universo, né? E aí a gente tem algumas escolas, né? A partir disso, que é a escola jônica, né? A escola itálica, eleática, a pluralista, né? E outras escolas mais. Eu vou citar alguns pré-socráticos que são importantes, né? Para o desenvolvimento da filosofia, né? Como um todo, né? E para a compreensão do que seria esse universo, né? Digamos aí, são os pré-socráticos celebres, né? Para o processo de conhecimento nosso. E aí, vale ressaltar, que eu acho que vocês já tenham muito isso em mente, claro, que os pré-socráticos se apresentam como sobrenome de acordo com a cidade de nascimento, né? E a gente tem como primeiro o pré-socrático o Tales, Tales de Mileto, né? O Tales tem sua importância para afirmar que a água é a origem de todas as coisas. Quando ele fala que a água é a origem de todas as coisas,
ele vai dizer que a água seria a fonte originária, tá? É muito importante prestar atenção de quais são os elementos que esses pré-socráticos nos apresentam, tá? Ele inicia, e aí, partindo disso, né, a água como fonte originária de tudo, né, a gente bem sabe que, se a gente for prestar atenção nessa concepção que o Tales Millet apresenta para a gente, nosso corpo é metade feito de água, a gente necessita de água para viver. É interessante esse ponto de vista, né? Mas o que o Tales provavelmente deve ter buscado? A própria experiência dele, né, no universo, né, diante das necessidades que a gente tem. Né? E aí a gente compreende, né, que ele inicia uma mentalidade científico-filosófica. Né? Ele abre uma porta aí. É uma nova visão do mundo com base na racionalidade. Né? Depois de Tales, a gente tem a escola de Mileto, né, a escola jônica, passa a seguir uma nova concepção de pré-socrático, né, que é o Anaximandro. Anaximandro fala de um universo como resultado de modificações de um princípio originário. Elaine, só antes de passar para o Maximandro, desculpa te cortar, a pergunta de Nicolas é interessante, né? E quem originou a água na concepção de Tales? Se tu me permite, assim, Nicolas, só para entender, antes do nascimento da filosofia, como nós vimos na aula de mitologia grega, os gregos atribuíam isso à criação dos deuses, né? Fazia parte, inclusive, de uma deusa chamada Gaia, que é a deusa terra e tal. Com os filósofos pré-socráticos, eles vão buscar aquilo que a Elaine já falou para vocês, chama de arqué, que é a palavra origem, né? O elemento originário do cosmos, que seria o mundo, ou physis, ou natureza, como ela está falando. Então, Nicolas, para esses filósofos pré-socráticos, o mundo não surgiu do nada, bem como não foi criado pelos deuses. Ele surgiu de um elemento originário. Esse elemento originário para Tales de Mileto, que é a água, não foi originado de uma outra coisa. Ele existe desde sempre. Então, tudo surgiu da água. E a água surgiu da onde? A água não surgiu, porque ela existe desde sempre. É um elemento do qual tudo surgiu. Desculpa, Elaine, pode continuar. É importante até notar essas questões, porque antes dos pré-socráticos a gente tinha um mundo aí regido pelos deuses, né? Os deuses que botavam o poder de tudo. Tinha o deus da água, o deus do sol, eu acho interessante que a gente só tem essa concepção a partir das obras de Homero, né? Uhum. Como que os deuses aí foram surgindo, como o universo surge, e aí surge os pré-socráticos, né? Busca compreender de como, a partir da natureza, o universo vai ser originarizado, tá bom? E aí, depois que a gente depois passa com a água, né? Com a fonte originária, a gente tem, na própria escola de Mileto, a gente tem o Anaximandro, né? O Anaximandro fala de um universo como resultado de modificações de um princípio originário, né? E esse princípio ele vai nos chamar de aperon. O que a gente poderia colocar como aperon? Aperon seria, eu coloquei como, compreendendo como infinito, como ilimitado, né? O aperon é que está em constante movimento, né? E levaria à separação dos opostos, o equilíbrio universal. Ou seja, eu vejo aqui como algo que necessariamente não é um elemento. Né? A gente não tem como mensurar, né, o que seria essa criação do universo. Mas o que ele vai dizer é que existe um infinito ilimitado. Né? E esse infinito ilimitado está em constante movimento. Né? A gente, não sei se você prestar atenção, que a gente começa, né, a ideia dos opostos, né? Leve, pesado. Há um questionamento sobre isso. E esses filósofos vão ajudar a fundamentar isso, tá? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem. Aí depois do Anaximandro, a gente tem o Anaxímenes, né? O universo aí resultaria em transformações de um A infinito, né? Partindo desse A infinito que todas as coisas serão produzidas, né? Um exemplo, né, que a gente pode colocar, a gente vê muito, né, quando vocês estudam física, é o processo de mecanismo de né, é o processo de refazer, né? E aí o processo de refazer, né, tem o processo de a condensação, né, que é a passagem de um para um outro estado. Né?
Ele vai dizer que o universo seria resultado de diversas transformações, né, de um A infinito, né? Não é apenas e a partir desse A infinito é que todas as coisas serão produzidas. Tá? Depois, né, desses três, a gente tem um que é, digamos aí, o celebre, né? Eu não vou, lembrando, turma, que eu não vou colocar todos aqui, porque senão a live Uhum. fica o dia inteiro, né? A gente tem Senhora. o Heráclito, né? O Heráclito é muito importante para a filosofia, principalmente para esse início, né? Porque ele vai apresentar um elemento, que é o fogo. Entendam o fogo como um processo de simples de transformação, tá? Ele vai dizer, tudo se compõe a partir do fogo, e nele se resolve, tudo se origina. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? O fogo queima. Não, esse próprio fogo, há um processo nele de transformação. E a partir dele, o que acontece depois do fogo? A fumaça, o que depois acontece? Há todo um processo, né? E aí ele vai dizer que a partir disso tudo se origina. É interessante lembrar que, fazendo compreender que tudo flui, né, a partir desse processo de transformação, né, ele vai dizer que nada é permanente, né, exceto a Uhum. mudança, né. Para tipo, tudo está o tempo todo em processo de mudança, como o próprio fogo, né. Aí ocorre o processo de transformação. Ele vai dizer, a gente tem até uma palavra que a gente sempre diz, que tudo é devir, né? Tudo é um tornar-se, tudo é um vir a ser. Mas, para que isso ocorra, há necessidade de o quê? De um logos. O logos é a razão, né? E essa razão, posteriormente, vem da quê? De nós, seres humanos, nós que pensamos, assim como o Heráclito postou no fogo, né? Nesse universo, a partir de um processo de transformação, né? Tudo está em processo de mudança, tudo está em processo de transformação, tá? E vale ressaltar que o Heráclito é o pai da dialética, né? A gente tem aí a dialética utilizada muito com o filósofo Sócrates, posteriormente, né? Uhum. E essa dialética significa um movimento de argumentação que reside na retirada de um outro pensamento. Ou seja, é um processo de mudança também, né? A necessária, eu digo que o elemento aqui do universo é a água. Não, mas o outro vai dizer que é o infinito. O que, que vai acontecer nessa relação desses dois? A gente pode buscar um outro pensamento, né? E é isso que a dialética vem trazer para a gente. Turma, a gente percebe que esses quatro pré-socráticos de início dessa escola, né, que estão na mesma escola, tentam nos mostrar o que a física, né, é capaz de passar por um processo de uma unidade, né? Não sei se vocês conseguiram pegar, mas esses primeiros pré-socráticos colocam um elemento da natureza, né? E esse processo de unidade passa por processos de multiplicidade. Ocorre a transformação para que se construa o universo, tá? Uhum. E aí, depois dessa escola, tem uma escola que se chama Escola Itálica, que vocês muito bem conhecem, como já me falaram, que teremos os pré-socráticos como os Pitágoras, Filolau e Asquitas, eu acho que é assim que se fala, né? E eles vão ver o universo regido a partir dos números, né? A origem do universo, né? Eles Desse- enxergam, Desses, eles, desses eles estudaram, nós estudamos somente Pitágoras, viu? né? Eles Mas fica à enxergam aqui vontade. a partir dos números, né? E todas as coisas são números. Ou seja, eles observam a natureza através dos números. É bastante importante ressaltar que não é o que a gente percebe hoje, não é como símbolo que exprime um valor, sabe? Mas é como algo real, como se fizesse parte da alma das coisas. Tá? Não significa que essa caneta, né? A gente está vendo aqui, essa caneta a gente atribui valor. Não, ele vê aqui essa caneta com o número um, né? Como sendo uma, fazendo parte dela, né? Fosse parte da alma dela. Não atribuir esse valor como a gente atribui hoje às coisas, né? Em troca, na relação de troca, né? E aí, a partir dessa concepção, a gente consegue compreender mais sobre a música. Olha que anteriormente a música estava regida por um deus, né?
que tudo tem uma simetria, né? E bem com as ideias de oposto, né? Ao ímpar, par, infinito, finito, unidade, multiplicidade, dentro dos outros. Né? A gente, depois dessa escola, né? A gente começa a ver uma outra escola, que é a escola eleática. A gente já passou por duas, tá? Se eu estiver falando rápido demais, tu me Não, segura. fica à vontade. Faladeira. A gente tem nessa escola o Xenofontes, o Parmênides, o Zenão e o Melisso, tá? Vale ressaltar que essa escola, ela centraliza a origem do universo não através de um elemento da natureza, mas percebe aqui as preocupações mais abstratas. Esses filósofos, eles não vão colocar como o Heráclito a partir de um elemento da natureza, tá? A gente tem um exemplo, eu coloquei aqui, atribuir a essa escola a Parmênides, tá? Parmênides também vai ser um filósofo célebre, pré-socrático célebre, tá? Muito importante para a filosofia, onde ele vai afirmar tudo que existe sempre existiu. O que é. E aí a gente fica pensando, tudo que existe sempre existiu. O que é. Cadê o processo de transformação como o outro pré-socrático colocou? Né? Aí ele vai dizer um exemplo para a gente poder compreender melhor, né? Para que possa afirmar, para que ele possa discernir, né? Tudo que existe sempre existiu. Uma coisa que eu lembrei agora, turma, a gente tem conhecimento desses pré-socráticos a partir de fragmentos, tá? A gente não tem uma obra como de Platão, a República, tipo, como Tales de Mileto, a água. Não, a gente não tem. A gente tem fragmentos, poesias, textos onde eles afirmavam, né, a partir da forma de escrita sobre o que eles compreendiam sobre o universo. Né? Voltando para Parmênides, ele vai dizer que, né, como é que tudo existe e sempre existiu. Ele vai dar um exemplo para a gente. Eu até anotei. O homem que conduz apenas por via da razão é levado pela evidência o que é. E não pode deixar de ser. Essa via da razão é o caminho da verdade. Mas seguir os dados do empírico, ou da própria experiência, dos sentidos, as informações recebidas não chegariam à verdade, mas permaneceria pelo viés da opinião. O que significa que, propriamente desafirmar isso, que o ser é e o não ser não é, ele vai dizer que o homem, né, deve se buscar pelo caminho da verdade. E esse caminho da verdade é a razão, sabe? Porque tudo que existe, né? E essa razão vai lhe dar esse caminho. Mas se o homem for buscar pelo viés das nossas experiências, pelos nossos sentidos, tá? Ele vai ser levado pelo viés da opinião. Tá? Uma ideia bem clara que ele coloca, ele vai explicar que a concepção de um ser é único, imutável, infinito, imóvel e sempre idêntico a si mesmo. Né? O que significa que as aparências sensíveis do mundo não existem porque o conhecimento sensível que nós temos das coisas são ilusões. Ou seja, nossos sentidos, quem vai utilizar muito isso é o Descartes, né? Os nossos sentidos podem nos trair, né? E somente o conhecimento intelecto poderá levar a gente a conhecer a verdade sobre as coisas. Por isso que ele vai dizer que tudo que é. Certo? Tranquilo? Tranquilo. A gente percebe também aqui uma recusa, né, dos sentidos, né, com esse pré-socrático. E a legitimidade da racionalidade, né? É o início da racionalidade aqui, né? E as transformações da natureza, ele vai dizer que as transformações da natureza não são mudanças reais, porque não pode transformar aquilo que não é. Tá? E essa resposta a gente pode compreender muito bem quando os outros pré-socráticos colocam ali um elemento da natureza. Ele vai dizer que essas transformações não são mudanças reais, são coisas que a gente acaba criando. Essa ideia que o fogo, não, a gente que colocou, né, essa concepção. Né?
A partir do Parmênides, a gente tem um Zenão, né? O nome dele completo que eu sempre esqueço é... Ixi, cadê? Zenão de Eleia. Ele vai utilizar da dialética, né? Lembrando lá do pai da dialética. Ele vai formular o argumento através das aporias. Aporias a gente poderia colocar como caminho sem saída, né? Ele é contra a ideia de a origem possa acontecer por um único elemento, tá? E a sua concepção é apostada, né, na teoria de uma filosofia contra a opinião, né, que a gente compreende como um paradigma, né? Um exemplo, ele vai dizer que não existe um movimento. O movimento é sem sentido, né? Não existe mudança no mundo. Isso não passa apenas nas nossas percepções do sentido, tá? Percebe muito claramente que esses filósofos, esses pré-socráticos, né, eles não vão buscar um elemento da natureza, tá? São percepções muito abstratas. E vê muito claramente, né, a racionalidade, né, em evidência. E os nossos sentidos aí como se fosse algo de ilusão, algo da aparência, algo que nos coloca em dúvida, tá? E eu Elaine, só um exemplo antes da gente, em relação a isso que Zenão está falando, né, que ele usava os argumentos quase que absurdos para demonstrar que aquilo que os nossos sentidos percebem da realidade são, na verdade, ilusões. E que se a gente pegar do ponto de vista racional, a coisa não acontece no mundo da forma como a gente percebe. Né? A negação do movimento. Só queria dar um exemplo que é muito comum, né, do movimento, que ele pega, sei lá, uma tartaruga e eu não me lembro quem é o personagem lá, que é muito rápido, né, que tem asinhas nos pés, não sei se é Aquiles, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí é o seguinte, parece que é, mas vamos pegar outro exemplo, se eu estiver a 100 metros de distância e jogar uma bola para outra pessoa, essa bola nunca vai chegar lá, segundo o argumento dizer não. Porque antes de percorrer 100 metros, a bola tem que percorrer a metade desse espaço, que é 50 metros. E antes de percorrer 50 metros, tem que percorrer metade disso, que é 25. E antes de percorrer 25, metade do 25, e a metade da metade do 25, e a metade da metade, e sempre vai ter que percorrer primeiro a metade daquilo que falta. E aí, ou seja, matematicamente, racionalmente, pela matemática, não existe nenhum número dividido por 2 seja igual a zero. Logo, nunca vai sair do lugar a bola. Aparentemente, a gente vê a bola se movimentando, mas quando a gente vai argumentar, segundo o Zenão, esse movimento não existiu, porque sempre a bola teria que percorrer a metade do percurso que ainda falta, e sempre vai ter uma metade, porque nunca vai chegar um número que dividido por 2 vai ser igual a zero. Né? E olha que ele usa até cálculos matemáticos, né? Para mostrar que aquilo que a gente percebe na realidade não é tão real assim. Pode justamente, continuar, desculpa a interrupção. tudo bem. E aí, depois dessa escola, a gente tem a escola da pluralidade, né? E depois dessa concepção, né, da arqué da escola posterior, né, a partir dos conhecimentos, né, a partir sem elementos da natureza, essa escola vai buscar com um único princípio para explicar todo o universo. A gente tem Empedóclio, Anaxágora e o Demócrito, né, como os celebres dessa escola. Empedóclio vai sustentar que não existe um único princípio, né, mas era composto por 4 elementos, né, o universo. E ele vai dizer que a terra, o fogo, o ar e a água. Enquanto os primeiros Socrates colocou cada um elemento, ele vai dizer, não, foram os 4. É os 4 que dá origem ao universo. E é a partir da separação desses elementos, né, da água, do fogo, da terra, ou da união, todas as coisas aconteciam. Todas as coisas acontecem. Todas as coisas dão origem ao universo. Né? É bem interessante. Gosto mais dele. Aí o Anaxágora, né, só para não deixar não passar, ele vai dizer que o universo é composto por infinitos elementos, mas sendo gerado a partir de um momento preciso. Não tem como definir necessariamente quais são os elementos que vai constituir a origem do universo, sabe?
são infinitos. A gente tem alguns atomistas. Eu acho que eu fui rápido demais, porque eu já até selecionei e acabei com os pré-socráticos aqui, mas a gente pode ficar conversando. A gente tem o Leucipo, que é da escola atomista, né? Onde ele vai dizer que o universo, né, é feito de átomos, ou seja, ele é constituído de diversas partículas, né? E o Demócrito, que vai dizer, que também é da escola atomista, que vai dizer que tudo é resultante das leis naturais. E, portanto, as questões físicas podem ser explicadas por meio da compreensão da mecânica do mundo em interação entre os elementos físicos e regidas pelas leis naturais. O que significa? Que também que o universo é regido pelos átomos, né? Mas esse átomo está em constante movimento e é um elemento primordial, né? O princípio de todas as coisas, né? A forma de tudo que existe. Mas são partículas minúsculas, invisíveis aos nossos olhos. A gente não tem como ver, nem como pegar para ver como é que o processo de transformação, a origem do universo acontece. Pois existe uma infinidade de átomos para formar as coisas do universo. Né? A gente vê, particularmente, né, que esses pré-socráticos são importantes para a gente compreender, primeiramente, né, importante para a filosofia, principalmente, para dar a gente uma compreensão racional, né, de como é que a origem do universo acontece, distante da ideia que era postada pelos deuses, né? Havia um Deus ali que regia tudo, né? E é isso. A gente... Eu, Hum. eu acho assim interessante principalmente esse desfecho que vai chegando para o pensamento atomista, né, principalmente do Demócrito, que é o que os meninos mais entendem, porque eles estudam tanto na aula de filosofia no primeiro ano, como depois, no primeiro ano, eles estudam na aula de química, quando vai ser formulados os modelos atômicos, né, modelo de Bohr, modelo não sei de quem, que vai criando toda aquela estrutura da matéria. Eu acho interessante como os filósofos pré-socráticos, nós estamos falando aqui de Demócrito, nós estamos falando mais ou menos 460 anos antes de Jesus nascer. Então, nós estamos há mais ou menos uns 2.500 anos atrás, né? Muitos séculos antes do surgimento da ciência propriamente dita, como a gente conhece hoje, né? A ciência moderna. E esses caras, né, eles já estão pensando ali na estrutura da matéria a partir de pequenas partículas indivisíveis, que inclusive é o nome isso, né, átomo significa não divisível, não divisão, né, que dá vamos dizer assim, a existência à matéria. E se a gente observar, por mais que tenha tido mudanças nesse modelo atômico, né, criando, depois que descobriram o elétron, os prótons, os nêutrons, mas o fundamento é o mesmo. A matéria é composta por pequenas partículas chamadas átomos, né? Eu acho bem interessante como que esses caras conseguiram chegar a essas conclusões sem fazer experimentos, sem ter um laboratório, somente usando a razão. E o Demócrito, eu acho ele fantástico nesse momento em que ele vai perceber que como que esses átomos eles vão se organizando, eles vão, se a gente entender o átomo agora, tem toda aquela estrutura, né, prótons, elétrons e nêutrons, muito embora isso já esteja também caindo por terra com a física quântica, né, com a teoria da indeterminação de Heisenberg, a teoria das cordas, o multiverso que coloca por terra a ideia de universo, agora multiverso, né, essas coisas todas que a ciência está produzindo, principalmente nos últimos 50 anos, né? Mas se nós observarmos a ideia de átomo que ele tinha, era como se a gente pegasse uma placa de isopor e a gente observar tem várias bolinhas ali montadinhas, coladinhas umas nas outras, né? O que faz com que a matéria exista para ele seria pequenas bolinhas indivisíveis como aquelas bolinhas da placa de isopor. Agora, o que faz com que as coisas sejam diferentes umas das outras? Tipos de átomos, tamanhos, formatos de átomos diferentes, que vão formando coisas diferentes, né? Eu acho bem interessante essa ideia. Inclusive, se a gente observar, porque o Demócrito ele morre, se não me engano, por volta do ano 370 a.C., é mais ou menos esse momento o Sócrates já estava vivo. Né? Então, é um momento em que a filosofia pré-socrática está existindo ao mesmo tempo que Sócrates.
ele está ainda... Por que ele é filósofo pré-socrático ainda? Porque ele ainda está preocupado com essa explicação da origem do universo, qual seria, como é que se constrói a física, a physis, né, a natureza, o mundo físico, que é a mesma coisa, e não mais recorrendo a deuses, a mitos, a religiões, e sim entendendo ali a estrutura própria da matéria, né, que seria esse átomo. Eu acho isso fantástico deles conseguirem fazer isso há 2.400, 2.500 anos atrás, sem a ciência como a gente tem hoje, né? E sem obras, né? Partindo Uhum, de observar da própria experiência do universo, né? E é uhum, interessante que eles, como foram, digamos ali, o alicerce para que a gente possa hoje, né, compreender melhor as coisas, né? E foram a base. A gente utiliza-se dele para compreender algumas coisas do universo, né? E o próprio Sócrates sim, vai utilizar, né? É o que leva ele a beber cicuta, né? Por não acreditar nos deuses, porque levar a juventude a pensar que eu acho que era muito o que os filósofos com os pré-socráticos faziam, né? uhum, Tirar Deus e colocar o elemento do universo, da natureza, do universo, né? Do cosmos. sim. Que na verdade é o que hoje até hoje a ciência faz, né? É explicar os fenômenos naturais por meio de forças naturais, não forças sobrenaturais como a mitologia fazia, né? Forças naturais. Então, inclusive que os meninos que estão aqui assistindo a live ou que irão assistir, porque eu vou deixar gravada depois, eles conhecem essas forças naturais muito mais do que a gente, que é de humanas, né? Que faz muito tempo que a gente não estuda essas forças naturais, como sei lá, a termodinâmica, a lei da gravidade, a não sei o quê. Então, todas essas coisas que Pitágoras, né? aqui, assim, Pitágoras, a questão dos números, Pitágoras, o Heráclito, olha só, um dos princípios da física hoje ainda é o princípio de Heráclito, né? De que as coisas estão em constante mudança, as coisas estão mudando. Então, sei lá, nós temos cálcio no nosso corpo, montando o esqueleto. Esse cálcio, ele veio de coisas que estavam lá fora, que nós usamos como alimentação, mas ele já estava lá fora, esse cálcio. No nosso cérebro tem fósforo, tem vários outros elementos químicos do nosso corpo e vieram para o nosso corpo por meio da nossa alimentação, mas antes de vir para o nosso corpo já estavam no mundo lá fora. Existem há muitos e muitos e muitos séculos ou milênios, sei lá, esses elementos e que em algum momento fazem parte do nosso corpo, que é o princípio da física, que é nada se perde, tudo se transforma, as coisas vão se transformando, né, e vão construindo outras coisas, que também é o princípio de Demócrito dos átomos, né? Lembrando que ele falava de duas forças, agia uma força sobre os átomos, fazendo com que eles se organizassem, se unissem, né? E em outro momento agia uma força sobre a matéria, fazendo com que eles se separassem. Então, o que é um corpo? O que é o nosso corpo, na verdade? É uma organização de átomos. E quando a gente morre, o que é que acontece? Esses átomos se separam. Os átomos que formam o nosso corpo já existiam antes do nosso corpo existir. E quando a gente morrer e o nosso corpo se decompor, na verdade, a decomposição do nosso corpo é simplesmente os átomos que estavam compondo o nosso corpo se separando para irem compor outras coisas. Né? Essas coisas todas eles já estavam falando lá na Grécia Antiga, bem antes do surgimento da ciência moderna, e que até hoje serve de base. Por isso que é interessante você ter falado que a compreensão desses filósofos é importante para a gente entender como que depois tudo vai sendo construído pela filosofia, pela ciência nos séculos seguintes, né? Beleza? Beleza. Gente, fique à vontade em fazer pergunta. O Liedson tá aí, ó, tá... Não sei se tu lembra do Liedson. O Liedson é aquele caboclo falso que ficava te bajulando. Ah, sei, conheço, lembro dessa criatura. Tá só Pergunta, sorrindo. gente. Fiquem à vontade. É interessante perceber como esses primeiros filósofos nos dá a possibilidade de compreender, né, que existe uma racionalidade, que existe, né, os elementos dos nossos sentidos, né, os nossos sentidos. Há uma briga constante depois, né, posteriormente, né. Chegou Sim. uma cara minha aqui. Pois é, gente, perguntas, fique à vontade. Em relação ao Enem, se eu não me engano, a última vez que caiu, não é um tema que cai com muita frequência, mas geralmente cai. Cai Geralmente cai, geralmente cai. A última vez que eu vi aqui rapidinho na internet, enquanto estava falando, eu estava olhando aqui, no Enem de 2016 caiu uma questão sobre Heráclito, né?
e a questão foi assim, eles colocaram um trechinho sobre essa ideia de que tudo muda e tal, e a pergunta era exatamente sobre a questão da origem do universo. Então, eu não sei se nos outros anos caíram, mas geralmente cai questões no Enem sobre filósofos pré-socráticos. Então, muitas pessoas focam somente da filosofia moderna e esquecem a filosofia pré-socrática, mas era muito importante porque constantemente cai questões no Enem sobre a filosofia pré-socrática. Foi Mais alguma coisa? 2016, caiu uma questão de Heráclito e Parmênides juntos, né? Qual ano? Em 2016, caiu uma questão de Heráclito e Parmênides juntos, para tentar Sim, compreender a posição de cada um. isso. Mais uma pergunta, gente? Fica à vontade. Então, tudo bem? Então, gente, eu vou deixar essa live gravada, mas antes, a gente já está quase chegando ao nosso período aqui, nosso tempo de 50 minutos. Mas antes, passa rápido, né? Antes de a gente se despedir, eu queria agradecer a Lain, mais uma vez, estar presente com a gente, né? O Liedson aí dizendo aí, ótimo, é homem falso, menino. Inclusive, ele mudou o projeto de vida agora. Não quer mais Gaiato ser, todo. Gaiato não quer mais todo. ser jornalista. Então, eu queria te agradecer, Elaine, mais uma vez está colaborando com o nosso trabalho, com o CJ. Sabe que você é do CJ, é tua casa lá também, né? E já ajudou muito a gente em momentos diferentes, né? E, inclusive agora nesse momento de afastamento social, de aulas virtuais, também se fez presente, né? Só espero que um dia tu vá lá como professora e domine lá as salas de aula. Tocar fogo, né? Principalmente Eu quero... hoje, Pode falar, desculpa. tá? Principalmente hoje, que é o teu aniversário, né? Completando 15 aninhos, e veio comemorar com a gente, né? Melissa, obrigado. A Melissa está elogiando a tua aula, que foi maravilhosa. A Melissa é excelente também aluna. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado, Elaine. E aí eu te deixo para fazer as considerações finais e agradeço também a presença dos alunos que estiveram aqui. Eu vou deixar essa aula gravada e depois eu vou disponibilizá-la lá na sala virtual de vocês, no Google Sala de Aula. Tá, gente? Muito obrigado. E Elaine, contigo, as considerações finais. Então, eu que agradeço, né? Porque a primeira experiência de live aqui com vocês, nesse modo remoto, né? E que estou no meu mundo aqui de monografia e de outras questões particulares. E foi muito legal. E eu pensei que eu não fosse dar conta de trabalhar os pré-socráticos. Olha que foi bem tranquilo. Apesar de eu... Mas é isso, eu que agradeço. Tá, então, gente, muito obrigado pela presença mais uma vez. E o professor Francisco chegou bem no final agora aí. Olha, E já convida a todos que estão aqui, porque daqui a pouco, daqui a 15 minutos, vai ter uma aula da eletiva da professora Flor de Lis, que ela trabalha oratória e retórica a partir do método dialético socrático. E, por coincidência, ela convidou um psicólogo que vai falar sobre questão de por que a gente sente medo de falar em público. E esse psicólogo tem o mesmo nome que eu e parece muito comigo. Tá? Então, eu vou estar daqui 15 minutos falando com a professora Flor, serei convidada, sou convidada a professora Flor de Lis para falar sobre as questões psicológicas do medo de falar em público, tá bom? Então, eu já deixo o convite para todo mundo, inclusive para a gente também, é lá, o professor Francisco que está aí presente. E, gente, até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau.